Pessoal, a paz de Cristo, uma excelente tarde para vocês, iniciando mais uma transmissão ao vivo. Eu peço a você que curta esse vídeo e que também se inscreva no canal. A paz do Senhor. Paz do Senhor para quem está entrando. Olha, queria deixar com vocês um texto e eu estava agora lendo aqui a palavra do Senhor, e esse texto ele me chama sempre a atenção, Eu sempre volto nesse texto de Hebreus 11, que é o rol dos heróis da fé. A Bíblia diz assim, Hebreus 11, versículo 8: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E a última frase aqui, eu acho que é para a gente dar nota mais ainda. Ele saiu, Abraão, sem saber para onde ia. Foi uma grande atitude de fé de Abraão, e o futuro nosso, quanto homem, mulher, servos de Deus, é incerto. Nós não sabemos o que nos reserva, e isso gera em nós muita ansiedade. Estabelecemos um plano e quando algo acontece que foge a esse nosso programa, esse nosso planejamento, nós ficamos desesperados. Imagina só sair de um lugar e não ter a menor ideia de onde você está indo. Acho que nenhum de nós faríamos isso. Nós queremos sempre ter o controle da situação. Isso é um fato. Uma condição humana isso. Controlar os detalhes da nossa vida, controlar os eventos. Em Atos capítulo 7, a gente lê a história de Abraão, mas nós lemos ela de uma outra perspectiva. Ela é relatada por Estevão. Através do seu relato de Estevão, nós descobrimos algumas coisas bem interessantes que não estão escritas no capítulo 12 de Gênesis, acerca de Abraão, Por exemplo, o fato de que Abraão não obedeceu logo ao Senhor. A gente pensa que ele recebeu de Deus uma ordem, E saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã. Não foi bem assim. Ele saiu de Ur dos Caldeus para habitar na cidade de Harã, que fica na Turquia, onde hoje é a Turquia, mais ou menos ali naquele território. E somente quando seu pai faleceu, que ele foi habitar em Canaã, cumprindo aquilo que Deus tinha ordenado. Está lá em Atos, capítulo 7, no versículo 4. No entanto, o Senhor tinha ordenado bem claramente a ele para ele sair da sua terra, para que ele abandonasse a sua parentela, antes de ele ir habitar em Harã. No entanto, mesmo assim, pessoal, Abraão, a gente sabe que ele é um grande exemplo de fé. Deus ordenou que ele saísse da sua terra natal, do lugar onde ele nasceu, se criou, porém ele não disse para onde ele iria. A palavra fala que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde iria. Para onde ia, é o texto que nós lemos. Imagina só Deus nos ordenando isso. Para começar, geralmente nós nunca confiamos no controle de Deus em nossa vida. Mesmo quando Ele providencia todas as coisas. Quantas vezes nós vemos o Senhor, a mão da providência divina agindo, o Senhor operando, o Senhor nos sustentando, mas ainda temos aquela certa desconfiança, Imagina só o Senhor nos mandando ir para um lugar e não dizer nem qual é o lugar. Eu acho que a ansiedade nos oprimiria, Os questionamentos incessantes viriam na nossa mente assim, como eu vou chegar num lugar que eu nem conheço? Quando vou chegar lá, Onde eu vou habitar, Onde eu vou trabalhar? Como que eu vou ganhar meu sustento diário? E se eu não for bem recebido na cidade, Abraão, no entanto, ele foi. Ele podia até fazer algum tipo de questionamento, mas ele foi, E tem um pastor antigo na minha igreja que ele dizia o seguinte, Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ia. E muitas jornadas na nossa vida, nós não sabemos para onde vamos. Nós não nos é dada a informação do desfecho, qual será o final dessa jornada. Nós não sabemos para onde vamos, mas nós sabemos com quem vamos, com o Senhor. Vários servos e servas, o povo de Deus, ele viveu isso, essa dependência. A palavra nos mostra isso. Paulo, por exemplo, ele vivia sem a menor perspectiva quanto ao seu futuro. A palavra diz lá em Atos 20, se eu não me engano, no versículo 22 em diante, ele diz assim: diz que agora eu estou ligado, eu pelo meu espírito, eu vou para Jerusalém sem saber o que vai acontecer lá. Ele dizendo, o Espírito Santo me revela, mas de cidade em cidade me esperam prisões e tribulações. Ele sabia que ia passar perrengue.
mas não sabia o que de fato aconteceria, qual era o propósito das coisas. Israel passou 40 anos no deserto, e no deserto é um lugar de privação, é um lugar de preocupações, fome, sede, animais ferozes. E qual era a perspectiva deles depois de 40 anos? Entrar numa terra que manda leite e mel, né? Era essa. O crente não pode confiar em seus próprios planos. O servo e a serva de Deus não pode. Não estou dizendo com isso que é errado cuidar do futuro, né? Porém, não podemos confiar naquilo que estabelecemos para a nossa vida. Seria confiar no nosso coração, na nossa razão. A vida não é previsível, ela é imprevisível, totalmente imprevisível. São muitos fatores que podem colocar a nossa vida de cabeça para baixo. De repente vem um deserto, vem um terremoto, uma situação de enfermidade, uma situação de desemprego, de separação, de rompimento. E aí? Tudo aquilo que nós planejamos ao longo de anos, né, muda totalmente. Nós colocamos a nossa confiança na nossa programação de vida, é o que vai acontecer conosco quando tudo der errado. A gente vai entrar em desespero. Por isso que muitos afundam quando as coisas saem do previsto. Quando as coisas elas acontecem, quando uma reviravolta, um deserto, uma situação dessa acontece. Então, se a nossa confiança ela está em Deus, nenhum imprevisto nos abala. Porque não há imprevistos para Deus. Imprevisto para você, para mim. Não para Deus. Antes de eu viver o processo, o Senhor já tinha me revelado acerca do processo. Era imprevisto para mim o que aconteceria, mas o Senhor já sabia. Ele já sabia. E Ele me revelou. Eu que não... Sabe quando você não dá atenção? Mas estava lá o tempo todo na minha cara. Deus já estava me mostrando as placas de sinalização do que aconteceria. Sonhos, palavras, visões, tanta coisa. Olha, não pode dizer que eu não fui avisado. Então aquilo que é imprevisto para o homem não é imprevisto para Deus. Por isso devemos confiar nele. Tentar prever o amanhã sem confiar em Deus é presunção, né? Que a palavra diz em Provérbios 27, se eu não me engano, no versículo 1. Não presumas o dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. É isso, é presunção. Ficar sofrendo por antecedência, por antecipadamente, né? O próprio Senhor Jesus diz, né? A cada dia basta o seu mal. O apóstolo Tiago diz, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece, Tiago 4. Então, assim, a imprevisibilidade, a brevidade da nossa vida deve fazer com que nós não venhamos a confiar nos nossos planos, mas como Abraão, irmãos, sair sem saber para onde ir, porque nós sabemos com quem iremos. Sabemos com quem iremos. Não tenha medo do desconhecido de Deus. Abraão viveu o desconhecido de Deus. Porque o desconhecido de Deus era desconhecido para ele, não para Deus. Deus sabia. Eu amo aquele texto de Isaías. O Senhor ele diz assim: desde o início eu tenho anunciado o fim. Quando a história começa, né, hoje em dia é uma febre, séries, né, filmes, séries, mas principalmente séries, né? Vou dar um exemplo, séries e novelas, né? Quando começou a série, a novela, Deus já sabe qual é o final. Porque ele que escreveu a história. Ele já sabe, né? Escreveu a história, e é que eu não estou indo dentro daquela linha de pensamento calvinista de que é um jogo de carta marcada, não. Eu estou dizendo que Deus ele é atemporal. Então ele vê o início, o meio e o fim de tudo, né? Me interpretem da forma correta, ou na verdade retificando o que eu coloquei. Deus ele vê todas as coisas, todos os tempos, ele sabe o início, o meio e o fim. Então para ele não há nada imprevisto, nada imprevisível, nada desconhecido. Talvez o que você esteja vivendo hoje seja desconhecido, seja algo que te surpreendeu, que você não esperava nessa idade, nessa altura do campeonato, nessa altura da vida, tá passando pelo que você está passando. Você não esperava. Para você é um imprevisto. Para você é um desconhecido. Mas confia no Senhor. Abraão creu. Confiou no Senhor. Ele não tinha uma carta de propriedade de terra, ele não tinha uma garantia de cartório, ele não tinha um dom espiritual entregue por um profeta do monte, ele não tinha nada. Ele teve uma experiência, uma palavra do Senhor. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele confiou. E por isso ele herdou a promessa. Tá bom? Não tenha medo do desconhecido de Deus.
Não tenha medo. Porque, embora seja um desconhecido, o caminho, o futuro, você conhece o Senhor, né? Por que ter medo do desconhecido quando você está com Deus que você conhece e que te conhece? Então confia. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.